você que está chegando, um bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. É muito bom poder compartilhar a palavra nesta manhã tão gostosa. E eu já estou abrindo aqui meu aplicativo também para acompanhar e saber se a transmissão está chegando com qualidade, se não existe ruído. E agora já percebi que deu certo. E é um prazer estar esta manhã aqui buscando ao Senhor, louvando ao seu santo nome. E eu convido você a fechar seus olhos nesse momento e orarmos juntos, agradecendo ao Senhor por mais um dia. Querido Deus, obrigado por esta manhã tão gostosa, obrigado porque o Senhor preparou esse dia em especial, o último domingo desse ano, e nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua majestade, que o Senhor tem o tempo de todas as coisas, o tempo está em Tuas mãos, e nós adoramos ao Teu santo nome. Esteja conosco durante esse tempo de EBD-Home também, que o Senhor, ó Pai, nos conduza também espiritualmente, que o Senhor abra os nossos entendimentos para que o Teu nome seja engrandecido. É a nossa oração em Jesus. Amém. Esta manhã convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Do verso 1 em diante diz assim a palavra do Senhor: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e o tempo de curar, tempo de derribar e o tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e o tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e o tempo de perder, tempo de guardar e o tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e o tempo de falar, tempo de amar e o tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Deus é o nosso Senhor e Ele quem conduz a nossa vida, e a palavra nos ensina que o tempo está nas mãos do Senhor. Bom dia, Aline, bom dia, Beth, bom dia, Dona Rosa, bom dia, Sueli. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver se mais alguém chegou aqui na live. E a palavra de Deus nos ensina que o tempo está nas mãos do Senhor. E a nossa vida também, o tempo pré-determinado por Deus está nas mãos do nosso Senhor. Apesar que nós vivemos um tempo de pandemia que nos assusta por um lado, se você pensar humanamente, pela fé nós cremos, temos a certeza que nós passaremos a eternidade com Cristo. Então Paulo vai dizer que o morrer, na verdade, é lucro, né? Porque viver essa vida é difícil, tem as suas intempéries. E quando nós olhamos para Salomão, ao falar sobre o Eclesiastes, ele fala que há tempo para todas as coisas. E nesse tempo de todas as coisas, também vemos a condução de Deus dentro da história da humanidade. Então, Deus conduzindo a história, Deus conduzindo o homem e a mulher, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então, nosso Deus, que Ele fortaleça o seu coração. Se esta manhã você está atemorizado, pensativo, com medo, que o Senhor fortaleça o seu coração e traga paz ao seu coração esta manhã. Que você saiba que Deus ainda é detentor do tempo e Ele é quem cuida da sua vida. Bom dia, Fabiana, seja muito bem-vinda. A nossa lição de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre a verdade, vai falar um pouquinho sobre o utilitarismo e a vida que hoje é considerada descartável. Mas antes de entrarmos na parte da lição, eu quero cantar um cântico. Eu tenho cantado alguns cânticos mais antigos, e esse cântico, o título dele é Reunidos Aqui. Reunidos aqui somente para louvar ao nosso Deus, louvar ao Senhor. Então, essa é a música que eu vou tocar agora, se o meu computador me ajudar aqui. Muito bom.
eu conheço somente a primeira parte. Eu até ouvi aqui um cantor cantando uma segunda parte, mas eu vou cantar apenas a primeira parte. Mas ele é assim, ó, reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Então essa é a parte que eu conheço. Vou cantar novamente. Se você conhece, louve ao Senhor do seu lar também. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, um novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Que realmente o seu desejo, o desejo do seu coração seja louvar ao Senhor através da leitura e do crescimento na palavra, da oração, que você busque intensamente a Deus. Ele é o nosso Senhor e condutor da nossa vida. O nosso texto base está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Muito bem. Agora vou ler o texto certo, né? Eu deixei a Bíblia aberta no lugar errado. Agora aqui, 3:15. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, de novo, dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Se você voltar um pouquinho a página da sua Bíblia, a partir do verso 11, ele tem até um título, Discurso de Pedro no Templo. Então, Pedro está discutindo no Sinédrio, e quando ele fala aos judeus, ele vai dizer que, de certa forma, vocês é que mataram ao próprio Cristo, e esse Cristo que vocês mataram, ele é o autor da vida. A lição de hoje, como eu disse agora há pouco, ela vai falar sobre verdade, utilitarismo e vida descartável. A aula passada nós falamos sobre verdade. E quando você pensa sobre a verdade, olhando pela perspectiva da palavra do Senhor, nós vemos que Cristo é a expressão, a personificação da verdade. Então, Cristo, ele é a própria vida e a própria verdade. E quando ele faz esta afirmação, você quer ver? Vamos abrir João capítulo 8, o verso 32. João capítulo 8, o verso é o 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Agora, volta lá. Deixa eu abrir ainda aqui mais um texto. Agora o 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade fará o quê? Vos libertará. Então Jesus está dizendo no 31, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, ou seja, são discípulos de verdade ou da verdade. Por isso ele vai dizer, e conhecereis a verdade à medida que vocês caminham, e essa verdade vai libertar o coração, vai libertar a mente de vocês, vai libertar para aquilo que Deus está realizando e operando no meio do seu povo. Bem-vindo, Dalvinha, bem-vindo, Célia.
Então, quando ele fala sobre a verdade, ou sobre a expressão da verdade, na lição que vimos anterior, ele fala sobre o Cristo e como a expressão, aquilo que Deus coloca no meu e no seu coração para vivermos a cada dia, não como uma regra obrigatória, mas como uma verdade a qual nós buscamos e expressamos a cada manhã, a cada momento. E na revista, entrando na introdução da revista, o autor vai dizer o seguinte, ó, pesquisas mostram que 64% do povo norte-americano acredita não existir verdade moral. Mais alarmante ainda, 83% dos adolescentes enxergam a verdade moral como um fingimento. A grande maioria das pessoas no Ocidente, acredita que podemos criar nossas próprias regras de vida. O resultado, conforme veremos, é o caos moral. É o caos moral. Agora tem uma pergunta do autor. Podemos conhecer a verdade? Né? Vozes estridentes e raivosas de nossa cultura respondem não. Agora olha só, mas a Bíblia diz que sim. Então agora aqui há um duelo entre a nossa cultura, ou essas vozes que se levantam dentro da sociedade, querendo impor a sua própria verdade, dizendo que não é possível conhecer uma verdade absoluta, mas a palavra de Deus nos ensina que Cristo é a expressão dessa verdade absoluta. E hoje veremos como isso, ou como esse conflito ideológico, nós vivemos ou absorvemos isso na fé e na prática cristã, uma vez que quando a palavra de Deus afirma que o próprio Cristo é a expressão dessa verdade, ou a personificação dessa verdade, agora também nós começamos a olhar para dentro do nosso coração e pensar qual o estilo de vida que eu tenho vivido, ou quais os valores que eu tenho trazido ao meu coração. Eu posso até fazer vistas grossas para muitas coisas, deixar passar situações, mas o quanto nos afeta, ou o quanto nós vamos abrindo mão ou nos distanciando da verdade ou do próprio Cristo. Uma vez um teólogo, ele fez uma colocação que eu achei muito interessante. Ele disse que Jesus, muitas pessoas, Jesus sempre, quando caminhava, milhares de pessoas, ou então, às vezes centenas, dezenas de pessoas em situações, estavam acompanhando Jesus. E ele disse que seguir Jesus à distância é perigoso, porque você pode perdê-lo no meio da multidão. E realmente, quando nós ouvimos muitas vozes, se nós não tomarmos cuidado e não tivermos a nossa centralidade, os nossos olhos em Cristo, mas tentar também nos aproximar cada dia mais de Cristo, nós podemos correr o risco de perder Jesus no meio da multidão ou no meio das muitas vozes. O primeiro ponto é verdade e tolerância. Eu quero fazer uma pergunta. Qual é o seu conceito de tolerância? Como você pensa a tolerância? Tá dando um delay aqui. Então deixa eu ver como que eu resolvo. A Nelinha já me avisou que está dando um delay, né? Está dando um atraso aqui no meu. Então quando eu estava falando sobre a tolerância e sobre a verdade, sobre seguir a Cristo, seguir à distância, o perigo que é seguir Cristo à distância, é nós nos distanciarmos daquilo que é o padrão de vida a qual a Bíblia nos ensina e nos chama a viver. Então, voltando aqui no ponto número 1 da nossa lição, verdade e tolerância. De acordo com a cultura pós-moderna, verdade é aquilo que uma pessoa crê. Assim, você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Então, já vou pausar aqui. Já pensou se todos nós colocássemos aquilo que nós pensamos e disséssemos eu estou certo e é a minha verdade? Iria virar um caos realmente, uma bagunça geral.
Porque cada um gritaria pelo seu direito, dizendo: ei, ei, eu que tenho a verdade, eu sou o detentor da verdade. E nós ficaríamos correndo como barata tonta, tentando resolver na nossa própria mente o que realmente é verdade, né? Olha só, mas se todas as propostas são igualmente verdadeiras, no final nenhuma realmente é verdadeira. O autor vai dizer: se existem tantas verdades, então nenhuma pode ser verdade, porque só existe uma única verdade. Voltando à revista, ainda segundo o pós-modernismo, só existe um valor absoluto no mundo: a tolerância. Então esse valor que é o valor principal segundo o pós-modernismo. Por que a tolerância? É muito simples. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Então eu tolero você, você me tolera. Ou seja, nós fazemos um acordo aqui para você não me atrapalhe, eu não te atrapalho, e vamos seguindo a vida do jeito que nós criamos e desejamos ser. Antigamente, a tolerância significava usar a razão para discernir o bem e o mal num debate aberto, Então, quando nós podemos discernir os dois lados da moeda, quando nós podemos olhar e compreender as duas visões e trazer realmente o valor, é muito diferente. Olha só, hoje, segundo o autor, a tolerância é usada para chamar o mal de bem e o bem de mal. Ou seja, se eu digo para você que isso está errado, o outro vai dizer: você é intolerante. Por quê? Você não me tolera. Você me discrimina. Mas a ser tolerante não é este o sentido. Quando você volta para Isaías, olha só o texto de Isaías, capítulo 5, o verso número 20. Vamos abrir esse texto? Fiz uma adaptação aqui da nossa câmera, vai ficar um pouquinho diferente, um pouquinho mais deitado aqui, mas dá para a gente acompanhar a nossa lição aqui até o final. Vou voltar aqui um pouquinho no nosso texto. Então eu estava abrindo Isaías, capítulo 5, o verso número 20. Então Isaías, capítulo 5, o verso número 20. Olha só o que o profeta Isaías vai falar aqui nesse momento. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Então, quando o profeta está dizendo, ele não está dizendo de si mesmo, mas ele está... Vamos pensar até no profetismo. O profeta era a boca de Deus para falar com o povo. E aqui o próprio Deus falando: ai daqueles que pervertem a verdade, aqueles que colocam a sua própria verdade, ou melhor, impõem a sua própria verdade, alegando que ele está certo ou que esta é a forma correta. A palavra de Deus sempre chamou o povo a olhar pela via da graça, olhar pelo amor, olhar um Deus que não busca perverter o homem, mas ao contrário, busca levar sua própria santidade à humanidade. E quando nós voltamos aqui na revista, estou agora aqui nessa segunda coluna, a segunda coluna aqui em cima do 9, abaixo do 9, ela diz o seguinte: para o pós-modernismo, a tolerância é mais importante que a verdade e a própria vida. O pós-modernismo criou a divindade da tolerância, cujo único mandamento é respeitar a opinião de todos como moralmente equivalentes, mesmo que isso implique em um atentado à própria vida. A ideia de que seja intolerância não aceitar posição de outra pessoa é uma perversão completa do entendimento histórico de tolerância. Ou seja, a tolerância
afirmava ser necessário ter o respeito de ouvir o ponto de vista de outra pessoa, mesmo quando discordamos profundamente. Porque quando há o respeito para você ouvir a outra parte, agora nós compreendemos o que está acontecendo. E à luz da palavra de Deus, você tem a opção de caminhar segundo aquilo que Deus chama você a caminhar ou não. Mas quando você não tem o direito a se posicionar ou a falar sobre o assunto, aí está o problema. Porque a palavra de Deus, ela nunca foi colocada como uma imposição às pessoas, mas ela foi colocada como a verdade revelada de Deus. E essa verdade, ela alcança o seu coração à medida que você conhece ou experimenta do próprio Deus. Voltando à revista, o resultado dessa visão distorcida da tolerância é que estamos perdendo o direito da liberdade de falar. Hoje em dia, antes de falar, temos de considerar cada palavra à luz de códigos de falar cada vez mais restritos, porque o que é falado pode ser transformado na verdade segundo aquele que está fazendo a leitura. Nós tivemos recentemente aí o caso do Ed Renekiewicz. Ele está até meio sumido da mídia, mas quando houve a discussão sobre o posicionamento dele, alguns diziam, mas você assistiu o vídeo todo? Porque o que você está vendo não é o que ele está dizendo. E quando nós pegamos trechos isolados, nós podemos dizer o que nós queremos sobre a pessoa, ou sobre o posicionamento dela. Ah, mas ele está certo, ele está errado. Agora, quando você assiste, você cria a sua própria opinião, e quando você tem a sua própria opinião, confronta ela com a palavra de Deus. E quando você confrontar a sua opinião com a palavra de Deus, deixa Deus falar ao seu coração sobre aquilo que você está ouvindo. Nós ouviremos sempre palavras que vêm do alto? Não. Se você pegar Pedro, vamos pegar Pedro, Jesus está com os discípulos e ele diz, quem dizem que eu sou? Ah, o Senhor é o profeta, diz aí. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer, quem te revelou isso não foi o sangue, não foi a carne, mas foi o que? Foi o meu Espírito que revelou. O Espírito Santo do Senhor que revelou isso. Por isso você declarou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora, quando você vira um pouquinho a página, você vai encontrar Jesus agora falando aos discípulos novamente. Jesus está dizendo, importa que o Filho do Homem padeça e que ele morra. E Pedro diz, não, o Senhor não pode morrer, eu não vou permitir. E Jesus vai dizer para ele o quê? Arreda-te de mim, Satanás. Então, mas espera só um pouquinho. Um pouco antes, Jesus está dizendo, quem te revelou isso foi o Espírito Santo. Depois ele está dizendo, sobre o mesmo Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, quando o nosso espírito está conectado com a vontade, com a verdade de Deus, é diferente. Por isso, a palavra de Deus está registrada ali para mostrar que mesmo um homem, até mesmo vou pegar a figura pastoral, porque aí já cai sobre mim, mesmo quando o pastor está dizendo, ou o irmão está dizendo, nós precisamos verificar ou buscar espiritualmente a confirmação do Senhor sobre aquilo que está sendo dito. Porque nós precisamos experimentar para saber se realmente essa palavra provém da presença de Deus ou não. Assim, quando nós experimentamos as heresias, elas vão sendo questionadas. Aquilo que não pertence ao Senhor é jogado fora, é descartado, e a presença de Deus começa agora a trazer discernimento ao homem e à mulher. Se você pensar, mas será que eu vou ter essa sabedoria? Vamos a Tiago, capítulo 1. Tiago diz, se você quer sabedoria, peça a Deus. Deus dá deliberadamente. Tem muitas pessoas que dizem, então eu vou pedir a Deus, porque daí eu vou ser mais sábio que o outro, vou passar a perna no cara, vou ser mais inteligente.
Não, essa sabedoria que Tiago está dizendo é na revelação da palavra do Senhor. É o discernimento quando eu ouço uma palavra e se essa palavra pertence ao Senhor ou não. Se vem do alto ou não. Porque se não vem do alto, o que eu preciso fazer? Descartar. Eu preciso entender e descartar o que não provém do alto. Ah, mas é muito difícil, claro que é. Por isso que o cristianismo, viver a vida cristã é simples, mas ela é difícil. Por quê? Porque ela precisa ter esse discernimento em todo o tempo. Ela é difícil, sabe para quem? Para quem está longe da palavra. Porque aquele que está junto do Senhor, na palavra, agora ele começa a ter o discernimento. Ah, isso aqui eu já sei que eu vou para lá. Ah, eu já sei, eu posso ir para cá. Por quê? Vai se tornando fácil quando você está na presença do Senhor. Porque o próprio Deus revela a sua palavra àqueles que o amam. Àqueles que estão conectados no Senhor. Por isso, quando você experimenta mais de Deus, mais essa palavra vai sendo discernida no seu intelecto, vai sendo discernida no seu coração. Tem pessoas que dizem assim, ah, eu não sei qual escolher. E o Senhor diz, pergunte a mim. Pergunta a mim que eu vou te revelar o que você deve escolher. Tem uns que dizem, ah, eu já escolhi Deus, abençoa. E o Senhor diz, que pena que você escolheu sozinho, porque eu tenho algo melhor do que aquilo que você escolheu. Mas se você tivesse pedido a mim, eu te daria o que é mais perfeito. A diferença, quando Deus entra na história, é que Ele honra aquela pessoa que Ele ama. Então, por exemplo, o esposo, Deus honra. A esposa, Deus honra. O trabalho, Deus honra. Os estudos, Deus honra. Então, Deus entra na nossa história. As nossas amizades, Deus honra. A nossa família, Deus honra. Deus entra em todas as áreas e começa a abençoar. E se aparentemente a gente vive tempestades, dificuldades, o Senhor está dizendo, faz parte da vida do cristão. Porque o cristão, ele realmente, o mundo, quando Jesus vai dizer, se o mundo vos odeia, porque eles odeiam mais a mim, porque eu que tenho vocês por amor, eu que comprei vocês por um alto preço, eu é que amo vocês. O mundo odeia vocês porque vocês me amam. Porque eu sou o autor da vida, eu sou aquele que doou a própria vida por este mundo. E para resgatar as pessoas que estão inseridas nele. E agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a discernir aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, se está realmente à luz da palavra do Senhor, agora nós crescemos. Por isso que eu falei, é difícil e fácil. É difícil quando nós estamos na nossa mente. Agora é fácil quando o Espírito de Deus começa a nos dar discernimento daquilo que está acontecendo. Por isso, a ideia da intolerância, onde você não pode argumentar, ela é perigosa. Porque ela quer impor, ela não quer ouvir os dois lados. Ela não quer discutir o assunto. Ela somente quer impor e dizer, é assim, ponto final. Mas agora a palavra de Deus vai trazer um ponto de vista diferente, o qual pode trazer vida sobre o homem e sobre a mulher. Por isso, o cristão precisa compreender que a verdade absoluta somente está em Cristo Jesus. Olha só, voltando aqui à revista, o resultado dessa visão distorcida, essa visão da intolerância que não permite o outro falar. Essa visão distorcida é que estamos perdendo então o direito da liberdade de falar. Hoje em dia, antes de falar, temos que considerar cada palavra à luz de códigos de fala cada vez mais restritos. A coação se tornou um substituto ao poder da verdade, porque não acreditamos mais na verdade, só na importância dos sentimentos dos outros.
o que antigamente seria considerado marco de educação e maturidade, aprender a ouvir, aprender a respeitar o outro, que era um marco de maturidade, agora dá direito a um processo legal. O cristão, porém, deve manter em mente seu compromisso moral com a verdade, sabendo que importa é obedecer a Deus do que os homens. Se você volta ao livro de Atos, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 5, está ao lado do nosso texto base de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vimos Pedro discutindo no Sinédrio, e agora no 5:29, olha o que Pedro vai estar dizendo ali. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, mesmo que venha uma imposição social, ou mesmo até de uma autoridade, seja religiosa, seja civil, não importa de onde vem a autoridade, nós precisamos ter em mente que o cristão precisa ter essa visão que Pedro está dizendo: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Ah, mas eu serei preso, eu serei jogado na cova dos leões, eu serei massacrado, as pessoas vão dizer, esse cara ele é antissocial. A palavra de Deus diz, sim, antes importa obedecer a Deus do que ser levado pelo que diz a sociedade, ou ser levado por aquilo que são valores que confrontam ou que desagrada ao próprio Deus. É difícil, claro que é. É difícil, às vezes, ir para alguns confrontos, claro que é. É dispendioso? É. Mas, quando nós estamos agindo no Espírito de Deus, quando nós agimos na presença de Deus, ou quando nós vivemos a vida de santidade, de oração, e pedindo a Deus, Deus me dá discernimento diante dessa situação A, B, C, o Senhor dá. O Senhor dá o discernimento e o Senhor, além de tudo, nos dá a bênção e a autoridade para falar sobre determinados assuntos. Voltando à revista, para mantermos nossa firmeza, teremos de ver além da grande mentira que afirma que a verdade não existe, ou se existe, não pode ser conhecida, porque a grande verdade é o próprio Cristo Jesus. Ele é, como eu já afirmei, a personificação dessa verdade. Segundo, o valor da vida. Por que gastar, aqui é uma pergunta bem interessante, por que gastar recursos financeiros e esforços pessoais para cuidar de crianças autistas? Foi uma pergunta que eu achei muito interessante. Por que nós temos que gastar esse esforço financeiro para cuidar de crianças autistas? Nenhuma delas vai se formar e arranjar um emprego produtivo na sociedade e até mesmo para ajudar nas despesas do lar. Apesar de todo o esforço dos pais e professores, dificilmente uma pessoa com esse distúrbio será capaz de cuidar de si mesma. Então, agora, há um questionamento. Por quê? Porque se é o valor realmente que nós pensamos na vida, tem muitas pessoas que querem agregar valor financeiro ao que a pessoa pode produzir. E o autor inicia dizendo, se uma pessoa autista ela vai gerar, entre aspas, certo prejuízo, por que investir tantos esforços? Olha só, diante dessa realidade não se pode deixar de pensar num cara chamado Peter Singer, um grande especialista em ética que argumenta que a filosofia regedora de uma sociedade deveria ser criar felicidade máxima para maior número de criaturas humanas e animais. Esse pensamento desse Peter Singer está dizendo que o homem e a mulher precisam experimentar da felicidade máxima, ou seja, ser feliz a todo custo, descartando, se for necessário, pessoas.
Pense em quanta felicidade poderia ser proporcionada para crianças pobres com os mesmos recursos gastos para cuidar anualmente de apenas uma criança autista. Esse é um argumento poderoso, é um argumento poderoso, mas ímpio, ou seja, não provém de Deus. Ele não provém de Deus, baseado no que chamamos de utilitarismo, ou seja, a pessoa vale aquilo que ela produz na sociedade. Diferente deste pensamento desse filósofo, que é o Peter Singer, que a pessoa precisa experimentar da felicidade máxima. Você vai notar que a nossa sociedade pré-modernista, ou pós-modernista, que pré é antes, ela busca exatamente esse mesmo valor. Eu preciso ser feliz. Quantos casamentos estão se desmanchando porque as pessoas estão dizendo: eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, eu quero ser, eu trabalho, eu busco, eu faço, eu construo, eu. É o mesmo pensamento desse filósofo. É o pensamento onde eu, se for preciso, descarte as pessoas, mas eu quero ser feliz. Em contrapartida, a palavra de Deus diz que esse pensamento é um pensamento ímpio. É um pensamento ímpio. Quando Jesus fala sobre o mandamento de amar o próximo, amar ao próximo, e quando Jesus fala, esse mandamento está na lei, mas olha agora, ele diz: eu vou além do que a lei diz, ame o próximo assim como eu amei você. Então, se você não consegue amar o próximo como a você mesmo se ama, então ame o próximo como você se ama. Então eu vou dar um exemplo maior. Ame o próximo, Jesus está dizendo, ame o próximo como eu te amei. Porque se você olhar para mim e buscar o motivo que eu te amo, a razão, eu vou melhorar, a justificativa que você me encontra para dizer que eu te amo, agora você vai notar que não tem justificativa, é somente a graça. Jesus está dizendo: eu te amo porque eu escolhi te amar, e ponto final. Porque se eu olhar para a sua natureza, para o seu pecado, para o jeito que você é, eu não te amaria. Mas eu escolhi te amar incondicionalmente. Aí ele diz: como eu escolhi te amar incondicionalmente, agora ame o outro. Ame o próximo. Viu que palavra maravilhosa? Onde ele está dizendo: ame incondicionalmente o seu próximo. Por isso, quando você busca a felicidade a todo custo, você perde ela, porque ela passa como areia que passa nos vãos dos dedos e ela vai embora. Assim como a nossa vida, ela passa num estalar de dedos, num piscar de olhos. A nossa vida passa tão rápido. E a gente olha e fala: puxa, eu poderia ter sido tão tolerante, poderia ouvir mais, poderia ter usufruído mais dos meus pais, dos meus amigos, daquele amigo meu que partiu, daquela pessoa que eu amava que partiu. Eu poderia ter feito tão melhor. E eu digo para você, você não poderia, você pode hoje. Você pode fazer melhor hoje. Todos os dias nós podemos amar o nosso próximo com mais intensidade. Às vezes nós perdemos os laços de dizer eu te amo. É aquele tempo onde você desliga a TV, fecha o WhatsApp, fecha o Facebook e passa horas conversando com as pessoas. Nós estamos perdendo, mas não há nada que não possa ser mudado a partir de hoje. Nós temos um próximo ano que entra aí, né? Serão 365 dias, ou melhor, 365 dias de oportunidade que nós temos de mudar essa história, de investir em pessoas. Ah, mas é que eu aprendi a olhar para o eu e não consigo. Consegue, pendura o eu no cabide um pouco, deixa o eu lá,
diz assim, agora eu vou amar as pessoas, expressar esse amor, cuidar mais dela. Esse é o pensamento que a palavra de Deus nos traz. Amar incondicionalmente, doar. Às vezes as pessoas dizem, você é bobo, você perdeu, levou prejuízo. Eu digo, eu perdi sim financeiramente, mas o meu coração está em paz. Eu aprendi a perder, né? A gente tem que aprender na vida cristã a olhar o valor das coisas diferente. Diante dos homens nós perdemos. Você foi bobo, dá o dinheiro, você dá o dinheiro lá na igreja, você gastou do seu bolso para abastecer a Kombi, por exemplo. Não tem problema. O tempo, olha, nós tivemos esse trabalho do Natal, né? Esse trabalho do Natal, se você olhar para aquele que pensa financeiramente, ele vai dizer, nossa, vocês gastaram dinheiro, vocês gastaram tempo, vocês gastaram combustível, chegaram tudo cansado no final do dia, ficaram lá cantando para as pessoas. Olha, cada sorriso, cada emoção, em cada momento, vou falar para você, não tem preço. Você sentir a pessoa olhar para você e ver assim, um grupo que te recebe, te ama, que você sente-se, não vou dizer importante, não digo assim de grandeza, mas você sente amado, que as pessoas realmente amam você, se importam com você. Olha como foi gostoso. Se você olha pelo financeiro, o financeiro teve gastos, mas olha o espiritual. Enquanto nós abraçávamos as pessoas, abraçávamos espiritualmente, né? Não fisicamente, nós nos sentíamos abraçados. Quando as pessoas eram abençoadas, nós éramos abençoados. Teve uma pessoa que falou para mim, Fê, no final, ontem eu cheguei em casa quebrado, cansado, mas olha, foi tão gostoso. Eu disse, é verdade. Essa sensação eu tenho sempre, que quando nós investimos em pessoas, quando nós investimos em amor com as pessoas, nós nos sentimos renovados pela palavra de Deus. O nosso coração parece que flutua assim de tão gostoso. Porque espiritualmente nós agimos em amor uns para com os outros. Eu vou dar um pulinho aqui na revista que eu me empolguei aqui na conversa, né? Mas quando eu falo sobre o valor da vida, as pessoas, elas não são importantes porque elas estão dando alguma coisa a você ou à igreja. Elas são importantes porque todos nós somos alvo do amor de Deus. É o amor de Deus expresso a cada momento, a cada atitude, a cada expressão, a cada sorriso. E às vezes até mesmo, às vezes no momento de choro, quantas vezes um abraço, um amigo que diz, puxa, eu estou com você no seu momento de revés. Como é importante. Às vezes as pessoas querem dizer, não, grandes palavras, nós não precisamos de grandes palavras. Às vezes nós só queremos realmente um abraço. Alguém que ofereça o ombro para nós chorarmos. Certa vez um pastor, ele no seminário ainda, ele estava falando sobre aconselhamento pastoral, e ele estava falando que o grande problema do nosso tempo é que os nossos ombros estão secos. E eu fiquei pensando, nossos ombros estão secos, o que ele quer dizer com isso? Daí depois ele foi conversando e ele explicou, ele falou, porque nós não estamos oferecendo o nosso ombro para o outro chorar. O nosso ombro para o outro colocar a sua dor para fora. Quantas pessoas somente de emprestar o ouvido, oferecer o seu tempo para o outro, oferecer o seu ombro amigo. Quanto o cristianismo está precisando disso. Nós vemos um cristianismo assim distorcido a cada dia, onde as pessoas querem receber algo de Deus, querem receber bênçãos materiais, querem prosperar. Nós vamos prosperar à medida que nós trabalhamos, nós prosperamos a cada dia. À medida que nós nos esforçamos, nós vamos cada vez mais conquistando objetos, até mesmo
profissionalmente, galgando melhores situações, isso nós conseguimos. Mas quando nós agora nos achegamos à palavra de Deus, nós recebemos algo maravilhoso, que é a presença do Senhor. Esse não tem valor. Esse não é conquistado com dinheiro. Esse é conquistado com relacionamento. Como assim com relacionamento? Oração. Quando eu me relaciono com Deus, quando eu oro, o Senhor começa a mostrar onde Ele está me conduzindo e o meu coração começa a ter paz. E as pessoas não são mais utilitários dentro da fé, dentro da minha vida, elas são pessoas que estão comigo, que elas caminham comigo. Ah, mas o fulano lá fala mal, ora por ele. Ah, o fulano lá faz isso, ora por ele. O fulano fez isso, ora por ele. E eu? Ah, eu oro por mim. Eu olho mais, passo mais tempo olhando no espelho, verificando as minhas falhas, que às vezes o meu olhar, o meu ouvido se tornou tão crítico que eu vejo só problemas nas pessoas, sendo que elas têm qualidades também. Eu posso orar e pedir a Deus, Deus me dá oportunidades, não de exortar, ficar recriminando um irmão, mas de ser bênção na vida dele, para que ele olhe as pessoas com amor e também eu seja abençoado com esse mesmo amor do Senhor. É a presença de Deus inundando o meu e o seu coração. É um Deus o qual sai de alguma abstração da nossa mente e passa a ser presente no nosso dia a dia. É o Deus que está conosco no quarto sozinho, o qual ouve a nossa oração, que fala no mais profundo do nosso ser. O Deus que fala, Fer, senta aqui, chora aqui comigo. É o Deus que diz, tá vendo aqui onde você errou? Vem cá, eu tenho algo importante para te contar sobre isso. Tá vendo aquelas pessoas que fizeram mal para você? Então, mas eu quero que você inverta. Vai lá e abençoa a vida deles. Conversa comigo onde dói e deixa eu transformar essa situação. É um Deus presente em todo o tempo. Um Deus que sai do trono lá do velhinho de barba branca que mora num trono e passa a estar presente comigo em todo dia, em todo o tempo. Eu quero concluir a lição. Você pode ler depois a revista. Hoje eu saí um pouquinho da revista, mas também creio que é providência de Deus. A conclusão é a seguinte: a existência e conhecimento da verdade não são questões meramente acadêmicas, discutidas por teólogos e filósofos em suas torres de marfim. Essas questões afetam a nossa vida diária, o modo como enxergamos e valorizamos a vida ou valorizamos o nosso próximo, o modo como nos relacionamos com o próximo, mas acima de tudo, com o próprio Deus. Então, como eu me relaciono com Deus? Como eu posso fazer a diferença dentro da minha casa, dentro da minha família? Como eu posso fazer a diferença onde eu passo todos os dias? E aqui a aplicação, o que a lição de hoje nos ensina sobre o valor das pessoas. Para você, faça uma autoavaliação. Qual o valor que as pessoas têm para você? Então, faça essa avaliação. E depois, a prática, o que você vai fazer para mostrar a ela o quanto as valoriza. Olha só que interessante. O que você vai fazer, porque você fez a avaliação, né? Como são as pessoas, como você vê as pessoas. Agora, o quanto você vai mostrar a ela o quanto as valoriza. Se você tiver a oportunidade, mande mensagens para as pessoas no dia de hoje. Diga para elas somente, olha, eu estava lembrando de você, quero dizer que eu te amo, ou então que Jesus te ama. Ou então diga, eu quero deixar um abraço para você. Mas diga às pessoas, manifeste isso ao coração das pessoas. E você vai ver o que Deus tem para falar ao seu coração, também ao meu coração. Que Deus te abençoe. Dê um domingo hiper abençoado. 7 horas do nosso culto. Hoje, uma observação. Hoje o nosso culto será apenas online. Não teremos o culto presencial devido à pandemia, o agravamento que nós tivemos aí da pandemia. Então hoje o nosso culto será apenas online. Mas espero você às 7 horas e estaremos juntos aí para
louvarmos e buscarmos ao Senhor em oração, cultuando ao Senhor. Um grande abraço, um domingo abençoado para você, para a sua família. Curta a sua família, experimente desse amor, diga mais, eu te amo, a sua família, abrace mais aqueles que moram na sua casa, expresse esse amor de Deus àqueles que você ama e diga a eles, olha, eu te amo muito e eu tenho perdido a oportunidade, deixado passar oportunidades de dizer isso a você. Um grande abraço, fica com Deus. Qualquer coisa, estamos com o WhatsApp aberto. Se você quiser mandar uma mensagem, conversar sobre algum assunto, estamos com o WhatsApp aberto. Um grande abraço e até logo mais à noite.